Ezequiel foi um importante profeta do Antigo Testamento, cuja história é registrada no livro que leva o seu nome. Ele nasceu em Jerusalém por volta de 622 a.C., em uma época turbulenta em que o povo de Israel estava dividido e enfrentava ameaças constantes dos impérios vizinhos, como a Babilônia. Quando tinha cerca de 30 anos, Ezequiel teve uma experiência transcendental que mudaria sua vida para sempre. Ele estava nas margens do rio Quebar, na Babilônia, onde muitos dos israelitas haviam sido exilados após a queda de Jerusalém em 597 a.C. Foi nesse momento que ele teve uma visão extraordinária do céu se abrindo e viu uma carruagem celestial com seres alados. Ezequiel descreveu essa visão como uma experiência divina e um encontro com a presença de Deus, que o chamou para ser um profeta. A partir desse ponto, ele começou a receber mensagens e visões de Deus, com instruções para transmitir ao povo de Israel. O profeta Ezequiel teve a difícil tarefa de confrontar seu próprio povo com a mensagem de que eles estavam sendo punidos por causa de sua desobediência às leis e mandamentos de Deus. Ele denunciou a idolatria, a injustiça social e os líderes corruptos, alertando que a Babilônia viria a destruir Jerusalém como castigo pelos pecados do povo. Suas profecias muitas vezes eram acompanhadas de símbolos e alegorias impressionantes, como a visão do Vale dos Ossos Secos, descrita no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel estava sentado junto ao rio Quebar, onde havia sido levado por Deus em uma visão. Enquanto contemplava o cenário ao seu redor, percebeu que estava em um vale vasto e árido. A terra estava coberta de ossos secos, como se ali tivesse sido um campo de batalha onde inúmeras vidas haviam sido perdidas. Enquanto observava aquele cenário desolador, uma voz ecoou em seus ouvidos, dizendo: Filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Os ossos secos representavam o povo de Israel em seu estado de desolação espiritual e moral. A nação estava exilada, desesperançosa e espiritualmente morta, assim como os ossos ressequidos que se estendiam diante dele. Mas Deus não o havia levado até ali apenas para contemplar a desolação. Ele tinha uma missão para Ezequiel. A voz divina ordenou-lhe: profetize sobre estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Confiando no poder de Deus, Ezequiel começou a profetizar. Enquanto falava, algo incrível começou a acontecer. Ele ouviu um estrondo, e os ossos começaram a se mover e a se juntar. Os ossos que antes estavam desconexos começaram a se encaixar perfeitamente, formando esqueletos completos. Contudo, apesar dessa transformação, os corpos ainda estavam inanimados, sem vida. Mais uma vez, Deus instruiu Ezequiel: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra sobre estes mortos, para que vivam. Ezequiel obedeceu e clamou ao Espírito de Deus para trazer vida para aqueles corpos inertes. Foi quando aconteceu algo verdadeiramente extraordinário. Um vento impetuoso começou a soprar pelo vale, vindo de todas as direções, e o Espírito de Deus entrou nos corpos, reanimando-os. Aqueles ossos secos e sem vida foram revestidos de carne, nervos e pele, transformando-se em uma grande multidão. Deus explicou-lhe que aquela visão tinha um significado profundo. Representava a restauração espiritual de Israel. Assim como os ossos secos receberam vida novamente, Deus traria esperança e renovação ao seu povo exilado. Eles seriam trazidos de volta à terra prometida e viveriam sob o cuidado e a bênção de Deus. Ezequiel enfrentou resistência e hostilidade de muitos de seus contemporâneos, que se recusaram a ouvir suas advertências e mensagens de arrependimento. No entanto, ele continuou a obedecer ao chamado divino e proclamou suas visões, mesmo que isso significasse ser mal compreendido ou ignorado. Apesar das dificuldades, a mensagem de Ezequiel oferecia esperança de redenção e restauração para o povo de Israel. Ele também anunciou um tempo em que Deus derramaria seu espírito sobre eles, tornando-os capazes de viver uma vida de retidão e obediência. A vida de Ezequiel terminou em exílio na Babilônia, e a data exata de sua morte não é conhecida. No entanto, suas palavras e visões foram preservadas em seu livro,
que se tornou parte da Bíblia e continua a inspirar e ensinar as pessoas até os dias atuais.